O novo ano letivo já começou e o regresso à escola foi uma oportunidade para matar saudades. Os mais novos, que estão pela primeira vez no agrupamento de escolas Dr. Mário Fonseca, foram recebidos com muito carinho e orientados pelos colegas que frequentam o ensino secundário. A diretora do agrupamento deu as boas-vindas aos encarregados de educação e as nossas psicólogas não deixaram uma dúvida por esclarecer, para que todos se sintam seguros e felizes. Bom ano para todos!